Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Sejam vocês que estão aqui presentes, bem-vindos também aqui nesse evento especial, Tracker Talk por Plural Experience, a junção de dois eventos ligados à tecnologia e inovação aqui da nossa região de Criciúma. Você que nos segue lá no YouTube, seja bem-vindo. Vocês que estão aqui no presencial, também sejam muito bem-vindos. Explicando um pouquinho, né, na nossa temática de hoje, tecnologia e inovação, como essa dupla pode mudar, né, influenciar aí nos negócios das empresas. Eu trouxe 3 figuras aqui, 3 cases completamente distintos, para a gente falar exatamente dessas duas linhas, tecnologia e inovação, e trabalhar um pouco, né, as perguntas, o tema, baseado na experiência que eles tiveram durante esse trajeto deles até este momento, certo? Tá comigo aqui a Camila que vai se apresentar. Então, boa noite, pessoal. Tem que apertar o botãozinho aqui de novo. Isso. Pode ir? Não, pode só. Tá tudo certo, tá tudo ao vivo aqui. Quem sabe faz ao vivo? É isso aí. Então, boa noite, meu nome é Camila. Hoje eu faço a gestão da qualidade, desenvolvimento de produto e sou Head de Inovação da Embralit no programa Co-Business. Nós entramos aí no programa Co-Business de inovação tem mais ou menos um ano. Mas antes disso eu já tive contato com inovação, inclusive eu até lembrei que nós ganhamos um prêmio de inovação tecnológica pela FAPESC, com um biocombustível ecológico que foi feito na primeira empresa que eu trabalhei. Eu acho que nós dividimos isso com a Paty, algumas idas a Florianópolis, na CAT. Nós nos encontramos lá. Então foi um projeto bem bacana, usamos o resíduo de carvão mineral e conseguimos fazer aí um combustível com poder calorífico ok para ser queimado em fornalha leite fluidizado em cerâmicas, né? Então foi um projeto bastante bacana, bem bacana, e de fato foi o meu primeiro contato com inovação. Depois participei de alguns eventos de inovação, SW, estive na organização e agora então assumindo aí a parte de inovação da Embralit e também estando como Head de Inovação no programa Co-Business na SATIC. Legal. Tá comigo também aqui o Vitor. Quer se apresentar aí para a galera? Oi. Boa noite, pessoal. Sou o Victor. Hoje eu sou gerente de tecnologia no Grupo MaxPaz. Também estou à frente de um outro projeto, que é uma solução na área de medicina e segurança do trabalho. Estou há mais ou menos uns 8 anos no mercado de tecnologia e já envolveu várias áreas da tecnologia. E estou aí para aprender, contribuir e o que eu puder oferecer aí. E é isso aí. Legal. E estou também com Ian. Boa noite, pessoal. Como eu tinha comentado antes também aqui com o pessoal, acho que dos convidados eu sou o menos experiente aqui. Eu estou atualmente em transição de carreira. Vai fazer cerca de 10 meses que eu estou nesse processo de transição. Eu venho de um background de engenharia e hoje eu sou PO na ADA Software House. Então eu auxilio a tocar 10 produtos aí que são totalmente diferentes. E estou aí para aprender também, então estou no meio da inovação, iniciando os primeiros passos, digamos assim. Legal, bacana. E aí já avisar, né, gente, a galera de tecnologia aí, dá-lhe procurar a gente no mercado, contrata os engenheiros, cara, aí ó, o pessoal tá tudo migrando de área, né, tá se contratando pessoa errada, cara, contrata engenheiro. Os engenheiros estão saindo do Uber e estão saindo do Uber, tá certo. Tá certo. Já dominamos a logística, agora a gente tem que ir para as outras áreas, né? Isso aí, ó. Viu? Bom, dentro da nossa temática aqui, eu tenho uma cola aqui, tá, gente? De vez em quando eu vou dar uma olhada na minha cola. Bom, eu gostaria de entender um pouquinho como é que funciona essa parte de inovação lá dentro da Embralit. Eu vou direcionar algumas perguntas, tá? Vocês ficam à vontade aí. Como é que está funcionando essa junção? Como tu falou, vocês estão com um projeto de inovação dentro do Co-Business, né? O Co-Business que é um projeto lá da SATIC. O que vocês desenvolvem lá dentro? É uma solução de software, é hardware, é só ligado à inovação mesmo de negócio? Como é que está lá?
A Embralit ela tem um fato bastante curioso, porque é uma empresa familiar, é um grupo que tem aí 47 anos. Hoje nós temos 2 produtos que nós comercializamos, né? 98% do nosso faturamento são telhas onduladas de fibrocimento, e os outros 2% aí são parafusos utilizados na fixação. Durante esse período aí de mais ou menos uns 46 anos, a Embralit, propriamente dita, ela trabalhou muito fortemente na inovação de processo. Tanto é que nós temos máquinas lá de 1980 produzindo hoje. Claro que não não tão Potencial otimizada, máximo, né, quando a gente compara com uma máquina de 2010, mas fazem com que a Embralit seja a terceira maior do país em telhas onduladas de fibrocimento e a maior em Parque Fabril. Então, em inovação de processo, nós atuamos fortemente. Tem bastante, tecnologia lá dentro. No entanto, há um déficit na questão de inovação de produto. E aí que nós entramos no ano passado no programa Co-Business. O nosso objetivo é ampliar o nosso portfólio. Hoje, o nosso produto ele é direcionado para a classe média baixa. Então, eu costumo dizer que a telha ondulada de fibrocimento ela tem um mercado muito parecido aí com a mineração. A gente acaba entrando em um commodity que o nosso público-alvo é um público de baixa renda. Então, a nossa régua, a gente não consegue dosar aí uma qualidade muito acima, porque o nosso público ele não paga por isso, né? Então, a gente tem um produto ok, que atende a necessidade, mas a gente só tem aquele produto. Então, o nosso core business é fibrocimento. E aí a gente sente falta de ampliar portfólio. Então, hoje, a Embralit está atuando no co-business com o objetivo de ampliar portfólio. E por isso que nós entramos no ano passado, no programa com SATIC, para estar desenvolvendo, ampliando o portfólio e levando um pouco da cultura de inovação lá para dentro. Hoje a gente teve um evento lá na empresa e de comemoração de profissionais que têm mais de 20 anos de casa. Mais de 15% que trabalham lá têm mais de 20 anos de casa. Então, a gente vem de uma cultura que não é tão familiarizada com a inovação. Então, são 2 objetivos que a gente tem lá no Co-Business. Ampliar portfólio e levar um pouco dessa cultura de inovação para dentro da empresa. Que legal. E nós participamos aí do primeiro ciclo, né? Uhum. Apresentamos 3 propostas com o objetivo de emissão de nota fiscal. Fizemos viabilidade técnica e econômica. 2 delas têm viabilidade técnica e econômica, e sim, a gente vai continuar o projeto, e uma não. Que seria muito bom se todas tivessem, né? Mas inovação não é isso. Mas o objetivo hoje da empresa é estar trabalhando em inovação de produto. Para a gente ampliar o portfólio. E, cara, eu moro próximo da Embralit, né? Quem é da Próspera passou pela frente da Embralit em algum momento, né? Então, conheci um pouco da história também. A Embralit fazia telhas de amianto, né? Exatamente. Até 2016 era amianto, né? E eles tinham tudo para quebrar. Porque fala em inovação, não tem como tu falar em inovação sem falar de Blockbuster, sem falar de Kodak, empresas que estavam no auge e que porque mudou o mercado, ou porque mudou alguma coisa no mercado, elas quebraram. Ela tinha tudo para quebrar. Porque ela fazia telha de amianto. Aí daqui a pouco o governo disse, não, vocês não podem mais usar amianto. Amianto é poluente, não pode tal, não sei o quê. Acabou, né? Eu imagino o desespero do gestor da empresa, assim, e agora? Para onde é que a gente vai? Certo? E aí eles se reinventaram, criando a telha de fibrocimento, né? Eu acho que tem um quê já de inovação nisso, né? Tem um quê também de que eles já se reinventaram. Eu acho que tem muito, não sei se tu concorda com isso, tem muito disso já lá dentro pelo menos da gestão, essa parte de observar o mercado e sentir como é que ele está? Sim, a gente tem a parte de P&D, que trabalha justamente nisso. Inclusive, agora na pandemia, nós temos 5 matérias-primas. 2 delas são importadas. Uma vem da Rússia e o outro da China. Então, vocês imaginam, na pandemia, o que a gente sofreu. E ainda sofre, né? E ainda está vindo da Rússia? A gente não consegue comprar matéria-prima da Rússia, então a gente teve que desenvolver e ir atrás de fornecedor
ajustar logística, preço, enfim, para conseguir colocar isso em linha. E a gente não tem tempo de validar isso. A gente não tem 5 meses para testar uma matéria-prima e aprovar no mercado. Porque a gente tem que produzir 30 mil toneladas de telha por mês. E se der problema, são quase 50 milhões de prejuízo que a gente vai ter no mês. Então, assim, a gente tem que fazer para ontem. Então, o time é muito rápido. Legal. E isso a gente vive no dia a dia. Então, durante a pandemia, a gente teve isso. Hoje a gente usa um outro tipo de fibra, que é PVA, que é bastante conhecido, que foi substituto do amianto. Só que na pandemia, a gente sofreu com a chegada desse tipo de fibra. Então, a gente também teve que correr atrás de uma segunda alternativa, de ter alguma fibra nacional, porque esse PVA não tem nenhum fabricante aqui nacional. Então, é o tempo inteiro correndo atrás, tentando fazer o melhor produto com preço mais baixo, claro, para sair um pouco na frente das concorrentes, né? E uma outra dificuldade que a gente só tem uma matriz, né, no Brasil, e a gente vende bastante para o Nordeste. A gente faz um pouco de cabotagem, mas como o nosso produto é commodity, a gente precisa reduzir muito a margem para conseguir vender lá para cima. Então, tudo isso vem aí em desenvolvimento, né, de matérias-primas, enfim, otimização. Então, por isso que eu digo que a parte de processo tá muito forte isso de busca, né? Mas a parte de novos produtos para ampliar portfólio, a gente sente uma falta e é o que a gente está fazendo agora. É uma empresa extremamente tradicional, né? Pô, ter funcionários que já estão na empresa há 20 anos, né? Quem é da área de tecnologia... 35, 36 anos. Quem é da área de tecnologia aqui, se já tem 2 anos na mesma empresa, o cara já está batendo recorde, né? Acontece assim. Então, é um cenário completamente diferente. Mas legal, bacana. No evento de hoje, teve uma senhora, uma colaboradora, que recebeu um prêmio de 43 anos de empresa. Desde que ela entrou, ela está na mesma profissão, no mesmo setor, por escolha dela. 43 anos. Quando a gente fala isso na área de inovação, acaba sendo até uma realidade um pouco distante da gente, né? Porque quando a gente entra em uma empresa, a gente não vai querer ficar 43 anos fazendo a mesma coisa, né? E hoje ela recebeu esse prêmio. Então, sim, é uma empresa bastante tradicional e familiar, né? Legal, bacana. Bom, agora trazer um pouquinho aqui para o cenário do Vitor, para vocês conhecerem um pouquinho também do cenário dele. O Vitor trabalha na MaxPass, como ele falou, né? Se criou lá dentro da MaxPass e atuava basicamente com sistemas, suporte, né? E via uma necessidade latente para a empresa que não estava conseguindo dar volta, né? Que não conseguia realmente... Quando que vocês perceberam que aquela necessidade que vocês tinham também era uma necessidade de mercado, onde foi que despertou isso, e que vocês poderiam estar, ao invés de sofrendo com aquilo, vocês poderiam estar lucrando com aquilo. Eu acho que essa que é a visão do empreendedor, né? Enquanto uns choram, os outros veem oportunidade. E foi exatamente esse o cenário de vocês, ou estou errado? Não, legal a pergunta e é bem interessante, até vou fazer uma enquete aqui. Quem conhece o que é saúde ocupacional ou segurança do trabalho? Se puder levantar a mão. Quem é do RH também levantar a mão? Então, tão bem, né? Então, a gente sabe assim, que o mercado de saúde ocupacional, principalmente, ele tem um aspecto muito relevante no dia a dia do trabalho, né? Quando a gente não consegue fazer um exame admissional, que muitas vezes, às vezes até é uma piada, vou no médico, ele só olha no meu olho e estou apto para a função, né? Posso trabalhar, posso subir em escada, posso cair da ladeira. Mas o papel do médico é olhar para o teu olho e ver que tu tem olho, né? Tá tudo certo. Então, é um processo assim, que acaba afetando o dia a dia da empresa, porque se eu não consigo fazer o ASO admissional, eu não consigo ter aptidão para o trabalho, por consequência eu não consigo entrar, né? E a gente sabe, depois da pandemia, toda a revolução que teve, as contratações em massa, então foi um gargalo muito grande. E a gente não estava preparado para isso, né? A gente vinha numa sequência, a gente vinha numa pegada, a gente tinha um sistema que usava aí desde o início da MaxPass, que tem mais ou menos aí uns 25 anos. Então, como que a gente foi inovar, né? Para buscar uma solução no mercado, porque literalmente a cada 3 meses o nosso negócio mudava. Então imagina, eu criei um processo, me dediquei 3 meses a fazer aquilo, depois eu tenho que literalmente esquecer e criar um novo processo. Então é um desafio, né?
E eu vejo que a parte da inovação também tá na gestão, está no projeto, mas também está nas pessoas, né? Isso eu acredito que é uma característica da profissão do futuro. Quando a gente tem uma equipe inovadora que consegue buscar, então isso colabora para que aconteça. Então a gente começou a ver oportunidade quando a gente começou a entender que os outros concorrentes precisavam também do que a MaxPass precisava. E os nossos concorrentes usavam a mesma solução. Então entra aquela questão de ser mais do mesmo. Isso não adianta. Então a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado, aparentemente, inicialmente, só para buscar as necessidades da MaxPass, e a gente começou a entender que o concorrente queria essa solução que a MaxPass estava só idealizando. Então aí começou a oportunidade. E a correria, né? E a correria, né? Então, por isso, né, que tudo aconteceu, foi um trabalho em equipe, todo dia era um leão para matar, porque mudava processo, a gente trabalha com norma, então para o governo mudar uma norma e deixar de ser feito um exame ou um laudo técnico, isso é no estralo de dedos, né? Então tem esse risco e a gente sempre tem que estar trabalhando na inovação para buscar novos produtos. Isso colaborou para que em 4 ou 5 meses a gente conseguisse criar uma solução em produção, né? Então foi um tempo que, até compartilhando, a gente iniciou o projeto com 3 profissionais iniciantes, 3 desenvolvedores júniores, 2 mal sabia programar, estava nos primeiros passos, né? E a gente ficou literalmente aí 2, 3 meses. O Johnny participou de todo esse processo. E mesmo assim, em 5 meses, a gente conseguiu ter um mínimo MVP aí viável. E, enfim, tá. E hoje já são quantos na equipe? Hoje são 12 pessoas. 12 pessoas na equipe, legal. Bom, tu falou pesquisa de mercado e tal, ou seja, já... Por mais que esse cara aqui, ele nunca participou de um Startup Weekend. Quem daqui já participou de um Startup Weekend? Oh, pouca gente, que legal. O Startup Weekend é um evento que, inclusive, já aconteceu 2 vezes aqui na Plural, né? 2, né? 2 vezes aqui na Plural. É um dos, vamos dizer assim, dos elementos de inovação que a gente tem na nossa cidade, né? Então, também apoiado aí pelo Centro de Inovações, né? Pelo próprio Sebrae também, que apoia bastante. É um evento em que em um final de semana você é desafiado a criar uma startup, né? Foi assim que surgiu uma das empresas, né, Marcelo? E aí o que acontece? Dentro desse evento você aprende sobre validação. Você tem que dar cara para o mercado. E aí quando eu comecei a falar com esse cara aqui, que ele já vinha nessa pegada, tipo, não, a gente já está em contato com o mercado, a gente já está vendo quais são as necessidades e tal, aquele negócio. Perguntei, tu já sabe como é que funciona para validar uma startup e tudo mais? Não sei como é que é. Mas a gente já está fazendo nosso negócio aqui. Eles já estavam fazendo sem saber todo o processo de criação de uma startup. Desde a ideação, da validação, da prototipação, até agora entrar em produção e escala. E ele nunca estudou sobre startup. Isso que é o mais legal. E como foi essa experiência de fazer tudo isso, né? Baseado ali, né, nessa experiência que vocês tiveram do mercado, necessidade e tal, e agora está apresentando o produto para o mercado. O mercado teve aceitação boa do produto de vocês? Como é que foi a experiência deles em vista do produto que vocês criaram? Boa pergunta. Como a gente trabalha a nível de segurança ocupacional e saúde ocupacional e segurança do trabalho, tem abrangência nacional, né? Então a MaxPass não atua só em Criciúma e região, é no Brasil inteiro. Se tem lá no Acre um exame admissional para fazer, eu tenho que ter uma clínica credenciada que faça esse atendimento. Então a nossa solução começou a chegar neles através do nosso próprio atendimento. Então já foi uma boa porta de entrada, né? Então o nosso sistema, o prestador tem acesso, ele consegue fazer toda a interação e ele começou a perceber que o que ele tinha de solução e o que a MaxPass entregava para os atendimentos da MaxPass era algo diferente, e algo que o mercado precisava. Então, acho que foi aí que foi a maior abertura de portas, naturalmente, só para a gente conseguir direcionar os nossos atendimentos e, no outro lado, ser através dessa nossa solução. Experiência e pesquisa de mercado. Isso. Os dois juntos. Inclusive, a gente já tem alguns prestadores na fila de espera, né, a gente não começou a comercializar ainda, a gente pretende validar e está no processo de término de validação do grupo, porque o grupo MaxPass é uma franquia, mas já tem prestadores na fila de espera aí para utilizar a licença do software. Legal. E assim como a gente tem outros empreendedores aqui, né, a galera que começou lá com uma startup também,
olha o quão difícil, né, é de a gente chegar realmente na validação do produto correto, né? Passa... Quantas versões tiveram o Next Feature, Douglas? Para realmente chegar no produto que é o que o mercado espera, né? Porque a gente vai lá, experimenta, traz tal, e a experiência que eles tiveram foi exatamente positiva pela experiência que eles tinham no produto, né? Então a experiência veio de dentro de casa para realmente bolar um produto e conseguir comercializar já com o jeito daquilo que vocês gostariam, né? Foi um conflito de interesses dentro da empresa, assim? Como é que a gestão tratou isso? De cara, assim, ó, vamos fazer porque nós vamos faturar um monte, vai coisa? Ou teve aquele pezinho atrás, assim, mas a gente vai conseguir fazer? Será que a gente consegue? Como é que foi a reação da direção com relação a isso? Teve um receio bem grande, né? Isso eu acho que natural também. A gente vinha de um software 18 anos no mercado, que tem todas as certificações e a gente trabalha com dados sensíveis ainda, então houve uma restrição assim, bem grande, né? Como a gente foi tratando é matar um leão de cada vez, né? Então a gente foi tratando em partes, a gente não fez toda a migração, fizemos uma integração com o sistema, então a gente foi migrando por módulos, isso nos permitiu tirar aquele frio da barriga, assim, e assim, não, estamos no caminho certo. Foi aí que a gente traçou como estratégia. Legal, bacana. Obrigado, Vitor. Daqui a pouco eu vou direcionar perguntas que é para os três, tal. Estou só fazendo essa abertura para vocês entenderem os cenários de cada um. Então a Camila ela veio de uma empresa 100% tradicional, familiar, que tem um processo de inovação, tem um processo de pesquisa e desenvolvimento e está agora em parceria com startups, com parceria de programas, né, que envolvem ali startups, está buscando inovação. O Vitor já vem de uma outra empresa também tradicional, né, talvez um pouco até mais aberta do que uma indústria, mas muito tradicional também, até pelo formato que ela se coloca, né, como uma empresa de saúde e segurança do trabalho, que tem as normas e tudo mais, que viu uma oportunidade dentro de casa e resolveu inovar em cima disso e criou uma spin-off do próprio processo dela, do próprio coisa que ela realmente buscava resolver dentro de casa, ela fez uma spin-off e hoje realmente é um produto de mercado. E aí nós temos o Ian. O Ian ele vem de uma soft house, né? A ADA, isso é a ADA, né? Isso. E ali foi um cenário mais bacana ainda. Ele vai poder, de repente, explicar com um pouco mais de propriedade do que eu, porque eu só fiquei ouvindo a história, né? Mas a ADA, ela é uma soft house, ela é uma fábrica de software, ela entrega horas, vamos dizer assim, para as outras empresas que não têm uma equipe de TI, que não tem mão de obra interna, às vezes, ou não tem mão de obra suficiente para realmente desenvolver os seus produtos. Por isso que ele disse que tem 10 projetos lá diferentes, que ele é o PO, é o cara que cuida dos projetos, e aí tem que tratar, né, de 2 projetos, às vezes, por dia, para dar conta de fechar a semana com tudo gerenciado direitinho. E aí o caso deles foi trabalhar um processo de inovação aberta, né? Eles participaram, em conjunto com outra startup, de um processo de inovação aberta. E o mais legal disso, que ele vai poder contar aqui pra gente aqui, que tipo, não tem nada de diferente um processo de inovação aberta com um processo de inovação normal. O pessoal fala processo de inovação aberta como se fosse o manual de segredos e coisas, né? E na verdade, o processo de inovação aberta, pelo que eu entendi, aí tu me corrige se eu estiver errado, foi eles abrirem o problema deles para o mercado e dizer, olha, quem quiser se inscrever e resolver o nosso problema, a gente compra a solução. Foi isso? Conta um pouquinho a experiência de como é que foi esse processo todo aí. Cara, então, fazendo um pouco de link assim, no que a Camila e no que o Victor comentaram, né? Acho que toda empresa, toda indústria, seja ela pequena, média ou grande, tem um problema a ser resolvido. Se não tem, é porque não enxergou ainda. Então, na MaxiPAS, o pessoal identificou um problema, resolveu botar a cara e ir atrás da solução, só que nem sempre é assim. Então, às vezes, pode ser uma empresa grande, média, enfim. O pessoal identifica um problema, só que não tem o know-how para resolver esse problema. Então, vamos atrás de quem vai encarar essa bronca com a gente. Então, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto de inovação aberta com um cliente. Então, eles foram atrás de um fornecedor
que fornecesse a parte de design, a parte visual para eles. Eles queriam desenvolver um aplicativo, eles já tinham alguém que fornecesse o e-commerce para eles, mas eles queriam trabalhar agora em cima desse e-commerce, que era uma plataforma de um web, um site, enfim. Eles queriam agora também ter um aplicativo. Então, eles foram atrás primeiro de quem fizesse toda a interface. Foram atrás do pessoal da Stoica aqui em Criciúma, que hoje já nem existe mais. E, beleza, encontramos quem faça o design. Mas agora, quem desenvolve? Eles tinham uma equipe de desenvolvimento lá dentro, mas era bem pequena. Então, acho que o pessoal também não quis encarar a bronca. E, no final das contas, por recomendação da própria Stoica, eles chegaram até nós. A gente tem isso para desenvolver, a gente está começando o processo agora de desenvolvimento de interface. Esse é o desafio. Ninguém nunca fez, vocês topam? Então, aconteceu meio que de forma natural, não foi assim tão pautado isso como uma inovação aberta, sabe? Mas foi acontecendo naturalmente. Então, envolveu não só o cliente, que era o objetivo do produto final, mas também uma house de design. Então, a gente tinha o cliente, uma house de design e uma house de software. Todo mundo trabalhando com seus processos, compartilhando ideias, soluções, enfim, para, no final, atingir aquilo que era o objetivo de todo mundo, né? E o processo deu tudo certo, né? Ou seja, foi lá, em 3 meses a gente vai deixar o produto pronto, chegou no 3º mês, estava tudo ok. Aí a gente acordou. Cara, é aquela coisa, a gente sempre, quando a gente está tratando de desenvolvimento de produto, é sempre aquilo. A gente acha que dá de fazer em X meses. Aí bota a mão e descobre que é o triplo do tempo. Então, a gente teve bastante problema, até porque o aplicativo desenvolvido, ele trabalhava em cima de uma ferramenta que já existia. A gente trabalhou, digamos, como o back-end, para quem é familiarizado com programação, já existia, digamos assim, e a gente fez a parte de front toda, só que não é tão simples quanto a gente imaginava que fosse, porque a gente teve que trabalhar com o que já existia dentro da aplicação, tentar aproveitar a funcionalidade que já existia do back para entregar aquilo que o cliente almejava, para no final das contas entregar de valor no aplicativo. E, cara, até hoje, assim, quando o cliente solicita alguma funcionalidade nova, é um desafio, porque tu não sabe se dá de fazer, vou ter que analisar a tua ferramenta, o teu e-commerce, para ver se a gente consegue fazer. E daí, lá vai a gente, mais 1 semana, 2 semanas, caçando brecha, oportunidade ali, para conseguir desenvolver o aplicativo. E já aconteceu de eles quererem, daqui a pouco, uma solução que o e-commerce não fazia, e vocês, não, dá para fazer, só que a gente vai ter que desenvolver o nosso próprio aqui, o nosso próprio back-end, ou ainda não chegou nessa situação? Ainda, né? Porque a gente sabe que uma hora chega. Cara, ainda não. A gente tem o aplicativo lançado agora, se eu não me engano, vai fazer uns 4 ou 5 meses, né? Não chegou no ponto ainda de desenvolver a parte de back, uma necessidade nova ainda, mas eu imagino que futuramente, no futuro próximo, a gente precise botar a mão em coisa que a gente ainda não trabalhou. Mas é isso, é sempre um desafio novo. Nunca se sabe o que a gente está... Hoje o cliente já entende, né? Mas inicialmente o cliente, eu quero fazer tal coisa. Então, para te explicar para um cliente que não é do ramo de desenvolvimento, que aquilo que ele está querendo fazer não é com 2 conversas, é um pouco complicado. A gente tem que ir mostrando, sendo bem transparente que aquilo não é viável e, enfim, tentando chegar num mínimo múltiplo ali, né? Tá certo. Bom, trabalhar com inovação é sempre tentar ser o mais empático possível com quem está pagando, né? Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com o dinheiro dos outros e esse cara quer resultado. E nem sempre a inovação traz o resultado esperado. Seja no tempo ou seja no dinheiro, né? Ou conseguimos fazer, mas não deu o retorno, né, financeiro que era esperado. Ou chegamos no final do prazo e ainda o produto ainda não entrou em produção, não entrou realmente ali em coisa. Como que é o comportamento dentro das empresas de vocês com relação a esse impeditivo? Vocês conseguem ter uma comunicação fluida com os gestores de vocês ou até mesmo clientes de vocês
e explicar os pontos, explicar as situações do porquê ainda não chegou no esperado, ou isso gera um certo conflito e gera mais um dragão para matar, vamos dizer assim, naquele dia, porque o cara veio com 2 pedras na mão porque tu não estava querendo entregar, ou porque está demorando a entregar, ou porque não deu o resultado esperado. Podemos começar com as meninas de novo? Pode ser. A alta gestão da empresa, ela entende que inovação é um risco. Então, quando a gente começou o programa Co-Business, e o André aqui também, ele estava como Head de Inovação da Rio Deserto, acho que ele pode compartilhar um pouquinho depois com a gente, nós sabíamos que a expectativa inicial era finalizar um ano com uma nota fiscal gerada, e a gente não conseguiu isso. Era, após um ano, ter um novo produto com Parece nota tão fiscal. simples, né? Nossa, eu tinha que emitir uma nota. Isso. O processo foi assim, a gente vai participar do Co-Business, semana que vem vocês começam, a equipe é mais ou menos essa. E a nossa expectativa é que daqui a um ano finalize o programa com nota fiscal gerada. E a gente não conseguiu gerar a nota fiscal. Porque ao longo a gente viu que não é tão fácil assim, colocar um produto no mercado, aceitar, né? Ainda mais em uma empresa grande, né? Tem toda a marca da empresa, enfim, atrelada a isso. Mas a alta gestão participou ativamente com a gente durante todo o processo. Então, eles entenderam também o risco que é fazer inovação. Então, claro que não é o resultado esperado. Quando a gente apresentou, ainda bem que das 3, 2 tiveram viabilidade técnica e econômica, e obviamente a gente começou pela que teve viabilidade técnica e econômica, mas sim, eles acabaram entendendo esse risco. Eles viram com bons olhos, sim. Então, já todo o processo e exatamente, aceitaram. Porque antes de tu investir, eu vejo, né? É muito mais barato tu não investir naquilo que tu sabe que o risco é muito grande do que tu investir dinheiro então na tentativa e erro, né? Exatamente. Legal, bacana. E lá, como é que é? Foi um pouco parecido, né? Quando isso aconteceu, eu levei essa proposta de criar um novo software e de início foi bem aceito e deixaram 2 verbas, né? Para o projeto e para o meu caixão, se não der certo. Então eu comecei assim, vamos fazer isso. A hora que eu disse, não, vamos fazer só o básico. Então houve assim essa expectativa e o risco também ele era bem grande, bem alto, porque a gente vinha de um software confortável, né? Tinha ISO 27001, então já estava sendo bem utilizado pelo usuário, já era conhecido. E quando a gente resolveu reinventar, não reinventou só o processo, reinventou o sistema, que hoje, para vocês entenderem a área de administração do trabalho, o sistema que ele diz muito sobre o que é o negócio. Então a gente precisou reinventar tudo. Então no início foi um pouquinho complicado, que a gente mostrou as primeiras telas, o pessoal, o que é isso? A gente está falando de saúde ocupacional ou é outra coisa? Porque a gente teve que automatizar muitos processos que na área de administração do trabalho não é comum. Ele é muito burocrático. Então eu levo 1 semana para fazer um exame e a gente apresenta uma proposta para que na hora tu faça. Então houve essa dificuldade, houve esse estranhamento inicial, né? Mas a gente conseguiu, na pressão do meu caixão, a gente conseguiu botar uma primeira versão aí em 5 meses. Tinha uma fotinho do caixão, assim, tipo, todo dia de manhã acordava, tinha fotinho. Mentalizando isso, né? Então, deu tudo certo no final, mas o risco, não que foi eliminado, ainda existe, né? Porque a gente também trabalha com o governo, existe um projeto chamado E-Social, onde entrou em vigor, final do ano passado, que a gente precisa prestar algumas informações. Então, da mesma forma ali da nota fiscal, a gente tentou, por conta própria, fazer a integração no início. A gente ficou um pouco abalado, assim, que a gente não conseguiu, resolveu terceirizar, a gente viu que também não era a melhor solução, voltamos para o escopo inicial e hoje conseguimos, né, depois de muito esforço, mas gera essa dúvida, né, principalmente por quem patrocina os projetos, né. Legal. E o Ian, ele tem o pior dos gerentes, né? Que é o cliente, né, cara? Como é que é essa situação lá? Como é que cuida desses espinhos que aparecem aí no meio do caminho?
Cara, eu acho que é uma situação, assim, o que acontece é natural, porque, afinal de contas, está todo mundo sendo cobrado, todo mundo sob pressão. Do nosso lado é o cliente entrega para mim, lá no cliente é o, sei lá, o gerente, o gestor me entrega, e a gente se presta a entregar, no final das contas, o desenvolvimento. A gente acaba, no meio do processo, prestando, digamos, uma consultoria, se é viável, se não é viável, se é uma tendência de mercado, se não é. Mas se o cliente decide que ele quer fazer de X forma, a gente vai entregar daquela forma. E se é viável, se tem aquela necessidade no mercado, aí é com o cliente, é responsabilidade dele. Então, algumas vezes acontece que não dá certo. Natural, acontece. Só que quando a gente está trabalhando em um ambiente onde todo mundo está sob pressão, sendo cobrado para entregar um determinado resultado, e do lado de lá, aquele cliente está sendo cobrado por mais uma pessoa para entregar um resultado e não dá certo, de quem que é a culpa, no final de contas, né? Então, acontece, assim, de recair culpa, enfim, é natural, é normal, a gente entende isso. Mas hoje a ADA é uma empresa pequena, tem cerca de 3 anos aí de mercado, mas hoje a gente entende que a gente estabeleceu uma relação saudável com os nossos clientes, a gente consegue ter um processo bem transparente. Então, acho que até o modelo de negócio da ADA, que inicialmente era muito engessado, o cliente contratava tais horas de desenvolvimento para fazer tal coisa, e era aquela coisa ali marcada na pedra. Hoje já não é mais assim, né? Então, hoje o cliente contrata X horas de desenvolvimento com a gente, e se antes ele queria desenvolver, sei lá, um competidor do Uber, e agora no meio do caminho ele decide que ele quer fazer, sei lá, um iFood, e tem hora sobrando para fazer o iFood, a gente, beleza, vamos pivotar o teu negócio e fazer um iFood. Então, esse processo inicialmente, até como a gente talvez não sabia muito o que estava fazendo no início, a gente foi entendendo o mercado, a necessidade, os problemas que foram sendo enfrentados no meio do caminho. A gente entendeu que para estabelecer um pouco melhor a relação com o cliente, talvez fazer essa troca, mostrar como é que está sendo desenvolvido e auxiliar também um pouco melhor durante o processo, fizesse mais sentido para o modelo, e aparentemente está funcionando, está melhor, a gente tem um resultado com maior satisfação hoje do que a gente tinha no início do ano, por exemplo. Mas assim, natural, acontece. Normal mesmo. Legal. Gente, lembrando que o Tracker Talk é um programa interativo, então se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para fazer, seja nos temas dos 3 aqui ou sobre a própria temática, tecnologia e inovação, também fica à vontade. Aproveitando esse momento que a gente está vendo aqui para agradecer o pessoal que está online. Nós temos o Luan. O Luan não era para estar aqui presencial? Cadê o irmão dele? Não veio? Olha aí. Mas muito obrigado por estar nos prestigiando no online, então, Luan. Valeu, brigadão aí. Tá? A galera que está no online também, quiser mandar dúvidas, fica à vontade de mandar ali no chat do YouTube, que a gente também está acompanhando. Legal. Bom, como a gente viu, inovar não são sempre flores, né? Sempre surgem essas picuinhas no caminho. Tem coisas que dá para tratar, como um certo prazo, alguma coisa assim. Já tem outras que não é tão fácil assim de tratar, como é o caso dos recursos financeiros. Quando envolve recurso financeiro, um adicional de recurso financeiro, ou daqui a pouco eu tenho que crescer a equipe, ou daqui a pouco a mão de obra que eu coloquei lá no cliente é insuficiente para a entrega dele. Como que é a resposta do outro lado? Tipo, tu só vem me pedir dinheiro ou não? Tem também uma resposta positiva, seja pela gestão ou seja pelo cliente. Vamos começar por lá agora também, né? Né? Então vai de lá, Ian. Como é que é a resposta do cliente quando diz assim, cara, o que está se pagando é insuficiente ou não tem essa situação? Cara, assim, acho que o modelo que foi criado hoje pela ADA, a gente acaba assumindo muito risco que se a gente vamos dizer assim, a gente orçou para ti 10 horas para fazer tal serviço. E no deu final 20 das contas, e vocês se ferraram. Deu 20, a gente se ferrou. É um problema nosso. A gente Ferrou, a gente pode falar, ou produção? Ferrou, pode falar? Ah, tá, então tá. É um problema nosso. A gente
a gente se propôs a resolver o teu problema, então a gente vai resolver o teu problema. E o oposto também é verdade. Então, se a gente orçou 10 horas e no final das contas fez em 5, é um mérito nosso. Então, também tem a preocupação de tentar mostrar que a gente não está ali para passar a perna em ninguém, que a gente está orçando 50 horas num serviço que demoraria 10, por exemplo. Tem bastante essa preocupação de ser transparente. Então, a gente assume bastante esse risco de, se for um problema nosso, é um problema nosso e pronto. E se no final das contas, nesse modelo de escopo aberto, que a gente orçou 10 horas e se o cliente quiser trocar, enfim, se no final das contas demorou 2, hoje a gente está falando, ó, cara, a gente demorou 2 horas aqui, vamos renegociar, tá sobrando tempo para desenvolver outras funcionalidades e trabalhar em cima do teu produto. A gente está caminhando bastante para esse caminho mais transparente da coisa. Tá com hora disponível, legal. E lá? Como é que... Bom, já teve que crescer a equipe? Sim. Teve que buscar mais recurso? Não, já estava vendendo, já estava lucrando ou ainda não? Não, ainda não. Né? Eu acho que o nosso é um projeto um pouco recente ainda para a gente tratar nesse aspecto, mas uma coisa que chama muita atenção é os patrocinadores, né? Quando eles entenderam que investir em tecnologia ao curto, médio e longo prazo traz o retorno, eles começaram também a ter essa visão mais tecnológica. Isso geralmente é difícil explicar e justificar, né? Ainda mais quando a gente não consegue justificar tempo, entrega e mensurar o quanto de valor isso vai agregar. Isso é muito relativo ao momento. Tem aquela história do... Mas é só um botãozinho que eu quero... Tem. Não é só botãozinho. Então, isso a gente conseguiu, né? Conseguir passar para eles conseguiram ter essa mentalidade, eles são mais tecnológicos também, por mais que eles não atuam nessa área, isso me facilitou a justificar a entrada de novos colaboradores, novos produtos, novos serviços, mudança de infra, de servidor. Isso nos facilitou e eles entenderam que isso vai gerar valor tanto ao médio e longo prazo. Isso a gente conseguiu justificar. Legal. E lá, como é que foi? Com relação à inovação de processo, todo fim de ano, a gente tem aí a reunião gerencial para definição de orçamento e investimento para o ano subsequente. Então, a gente já tem uma verba destinada para investimento em 2023. E aí, se faltar grana, espera 2024. Depende da urgência. Isso para processo, né? Então, 2023 a gente tem lá um valor X, que é pode calculado, está ali, é aprovado por conselho. Então, isso é investimento em melhoria de fábrica. Tem outro investimento que a gente está fazendo agora também, em uma nova subestação. Com relação, isso parte de processo. Com relação à parte de inovação de produto, é algo muito novo para a gente ainda. Então, como que funcionou o Co-Business? Nós apresentamos 2 propostas de novos produtos, fizemos a apresentação de toda a parte do orçamento, investimento, enfim, mas foi uma equipe de 4 colaboradores da Embralite e 3 trainees. Nós apresentamos, inclusive, para os donos, alta direção, e aí esses 2 processos vai para dentro da empresa, a gente dá uma refinada melhor nos resultados, e aí depois o conselho decide se vai investir ou não vai. Mas investimentos aí é na ordem de um pouquinho mais. Vocês notam, né? São cenários completamente distintos, diferentes. A gente está trabalhando com um conselho que já nem administra mais a empresa, tem os administradores que vão tomar conta, né, daquele dinheiro. Daí já tem os administradores que também são os patrocinadores do projeto. E o cara que tem como patrocinador o próprio cliente, né, que tem que continuar pagando as continhas ali. Então, isso é bacana, isso é bastante, vamos dizer assim, rico aqui para a nossa conversa, nessa questão também financeira. Ainda trazendo, né, um pouquinho sobre os desafios da inovação, a gente sabe que tecnologia é uma coisa toda a vida mudando. Principalmente quando a gente está falando de inovação, a gente não quer trabalhar com tecnologia legada. Só que o mercado às vezes exige que a gente pegue alguma coisa mais já bem estabelecida. E trabalhar um pouco essa balança do que é novo, do que já está bem estabelecido, é papel
da inovação, né? Porque ela vai medir o grau de risco de algo que é extremamente novo versus a produtividade que ela me dá. Como que é tratado isso dentro dos meios de vocês? Vamos começar a explorar de novo? Vamos lá, então. Quero copiar a resposta dele, é boa. No nosso caso, realmente é uma realidade bem atuante. A gente tinha um sistema e se a gente fosse fazer a migração total desse sistema, ele ia passar do nosso MVP, do nosso inicial. Então, a gente linkou prioridades, né? Literalmente, o que hoje gera o maior esforço. Uma matriz de risco, né? Impacto e esforço, né? O que gera muito esforço e o alto risco também, a gente linkou as prioridades e foi trabalhando em cima das prioridades. 70% do que gerava um alto esforço, alto impacto, foi o que a gente atuou nesse início. E os 30% que é o que estava no outro sistema, a gente manteve atuante, até hoje está. A gente não entende que é algo que vai trazer ou agregar valor nesse momento. Então, a gente trabalha muito nesse planejamento estratégico, né? O que hoje eu vou fazer de novo que realmente vai trazer o valor. Se não traz, é algo urgente, é importante, está afetando a produtividade, está afetando o mercado. Então, a gente trabalha muito nesse aspecto. Certo. E mais relacionado ainda às tecnologias que vocês usam, né? Lembrando que tipo, tecnologia é uma coisa que daqui a 2 anos, tudo que a gente está usando provavelmente vai estar obsoleto. Vocês chegaram a medir, tipo, por qual caminho que a gente vai? Vamos usar essa tecnologia A, tecnologia B, Boa, porque essa aqui está mais estabelecida, essa aqui é mais recente, vamos usar o que está no hype. Como é que foi? O que a gente fez no início do projeto, né? Eu acho que a gente ficou uns 4 meses só definindo tecnologia, antes de começar a colocar a mão na massa. A gente linkou realmente numa matriz todas as nossas dificuldades e os nossos objetivos. Então, o que a gente esperava dessa solução? O que a gente esperava de valor? Integração com rede social, integração com app, processos automatizados. Então, antes de a gente pensar em começar a fazer, a gente começou a linkar o que a gente precisava de fato. Então, foi um trabalho ali em conjunto também com a LabTrack. E, a partir disso, a gente começou a levantar quais as tecnologias eram viáveis para o nosso negócio, né, para o nosso produto. E a gente foi fazendo um pente fino, né? Então, essa aqui, ao curto prazo, serve. E a gente pode iniciar com essa aqui, não tem problema no meio do caminho trocar a tecnologia. Isso a gente já está um pouco acostumado, porque na área de saúde ocupacional a cada 3 meses muda, então mudar a tecnologia a cada 2 anos não seria um problema inicial, né? Então a gente foi trabalhando muito assim, depois de 4, 5 meses a gente conseguiu achar as tecnologias. Ainda não sabemos se foi a necessidade no momento, né? Mas vem nos servindo muito bem. Assim, já estamos pensando em trocar algumas coisas também, super normal, super natural. É um desafio, né? É um desafio, pois já está em produção, já foi atingida uma expectativa, e do nada trocar, então tem que ter um valor atrás dessa troca, né? Tem que ter um motivo bem palpável, e porque os patrocinadores eles querem ver telas, querem ver processos, querem ver o produto grande. Nova, né? O que tem por trás, assim, né, geralmente não tem muito interesse, né? Então acho que é o nosso papel a gente consolidar a estrutura, né, e trabalhar em semestral, trimestral, a gente conseguir sempre estar inovando e trocando as tecnologias. É assim que a gente vem trazendo, é um projeto um pouco novo, mas já teve algumas situações que isso aconteceram. Legal. E Laia, como é que vocês tratam essa questão da tecnologia? Já vem dita pelo cliente, eu quero que vocês usem isso, ou às vezes acontece esse mesmo estudo, né, de pesar, tipo, vamos por essa tecnologia porque é o que mais tem demanda no mercado, enfim, como é que vocês tratam isso? Cara, acho que hoje, sendo bem sincero, a gente trabalha com poucas tecnologias, até porque a ADA é uma empresa pequena, de novo, nesse mesmo ponto, né? Acredito eu que porque por a gente estar todo mundo num nível mais iniciando, aí, a empresa está começando, e a gente busca um nicho de clientes que busca ou uma ferramenta web ou um aplicativo, a gente tende a trabalhar geralmente com as mesmas ferramentas. Então a gente buscou quais são as ferramentas mais recentes para o nosso fim de aplicação. E como ele comentou, a gente tenta fugir, como tu comentou também no começo, a gente tenta fugir daquelas tecnologias que são mais velhas, digamos assim, mais complexas de trabalhar.
E está sempre tentando atualizar aos pouquinhos o que faz mais sentido, seja desde a da tecnologia vamos falar de programação, sei lá, um React, um Node, enfim, até um sistema de gestão. Então, te dá um parênteses assim, a gente, desde o início, a gente trabalhou com o Jira, hoje a gente está avaliando a possibilidade de trabalhar com o ClickUp, então a gente está sempre se atualizando com o que faz mais sentido para os nossos clientes, o que faz mais sentido para a ADA, para os produtos, mas assim, acho que é um posicionamento que depende muito da realidade do teu produto, dos teus clientes, enfim, e também da tua equipe, né? Porque não adianta tu querer abraçar todas as tecnologias que tem no mercado, vou trabalhar com, sei lá, Java, PHP, React, e tu ter uma equipe que tem 2 devs que sabem, sei lá, programar só em C#, não sei. Então, muito depende da tua realidade interna e o que tu tá buscando. Ele é engenheiro, tá? Você já conhece C Sharp, Java? Eu quero dizer que eu não entendi nada do que ele falou. Vocês entenderam? Tá, tudo certo. Que assim, Eu não. Conhecer é forte. Eu sei, tenho uma noçãozinha, mas assim, não vai me botar na frente para programar em C Sharp, porque eu não vou saber dominar tudo, assim. Já estava contratando para Maxipar, não tava? Já estava negociando aí? O que vocês trabalham no Maxpass? Qual a linguagem vocês usam? Legal. Mas olha só, e lá, como é que funciona? Lá eu acho que vai além Vamos fugir um pouquinho da programação e vamos para a Isso. indústria, né? Tem, já passo lá. Lá provavelmente a inovação já é diferente, as tecnologias são diferentes, né? Que a gente está trabalhando com produto físico mesmo lá, né? Exatamente. A gente recentemente demos startup em uma linha nova, compramos essa máquina, um projeto austríaco de alguns milhões de reais. Ela Passou produz... no cartão, não? Passou no cartão lá para comprar a máquina? Deu tudo certo? Deu tudo certo, o grupo tem dinheiro. Essa máquina, nós temos 6 máquinas lá, só ela produz 40% de toda a nossa capacidade, então é uma máquina bastante produtiva. É um projeto austríaco, né? Só que a realidade de quando foi instalada aqui no Brasil foi um pouco diferente. O clima aqui é diferente, a condição de água aqui é diferente, e a gente tem que adaptar isso o tempo inteiro. Então, uma modificação mecânica, uma modificação elétrica, uma modificação de automação, uma parte de corte, desenforme, e a gente sabe que uma linha industrial, vira e mexe, está dando problema, e a gente tem que ajustar. Então, isso já faz aí parte do nosso cotidiano, né? Da rotina aí de vamos ajustar aqui, ali, isso vai ser melhor porque a gente vai conseguir produzir mais, vai gerar menos horas paradas, né? Então isso... Legal essa experiência, porque quando a gente tenta justificar, né, a troca de uma tecnologia porque vai dar mais produtividade, vai dar menos dor de cabeça, a gente passa pela mesma situação. Então, não é só no software que a gente acaba passando por isso, né? Também na parte física das empresas, também, principalmente empresas de indústria, também acontece isso. Nós temos uma pergunta, é isso? Temos. Por favor. Pessoa. Eita, desmontou tudo o negócio aqui, ó. Tínhamos uma pergunta, né? Vê se está funcionando o microfone ainda. Alô? Opa. Tá funcionando. Pessoal, meu nome é Dirceu, sou representante comercial, né? O Evandro é meu sócio. Uma pergunta direcionada para eles e uma pergunta diferente direcionada para ela, por favor. Tranquilo. Para os meninos, como é que eles estão lidando com essa questão desse momento cibernético, de ataques cibernéticos, de sequestro de dados, né? Uma série de situações que tem que a gente tem escutado, a gente tem visto, né? Principalmente nós trabalhamos com... Obrigado. Nós trabalhamos com segurança de dados, né? Então isso está muito latente para nós. E para ela, como é uma empresa já de 47 anos, pelo que eu entendi, como é que ela lidou agora nesse momento dessa virada da pandemia em relação a comercial? Nós vimos que o mundo mudou da pandemia para cá, né? Nós tínhamos aquela vantagem de estar na frente dos clientes, sentindo a emoção, olhando no olho do cliente. De repente, nós não temos mais isso, estamos atrás de uma tela, né? Automaticamente ganhamos também um mundo a nossos pés, né?
compensou com a quantidade que a gente consegue abordar. Por favor, eu queria Então que tá. vocês... Deixa eu só relembrar então. A primeira pergunta é com relação a como que eles estão lidando com a questão de ataques cibernéticos. Acho que é mais voltado a vocês que trabalham com software. Delicada. Assim, hoje a gente tem poucos produtos lançados ainda, né? Não temos muitos produtos lançados. E é uma preocupação que a gente começou a ter maior há poucos meses. A gente não teve nenhum ataque até hoje, mas eu não sei se por ser uma tendência que a gente utiliza muita coisa... A gente tem um cliente de 10 clientes que trabalha com banco, com servidor local. Os outros clientes são todos em cloud, então acho que já acaba matando um pouco do pessoal que visa esses ataques, né? Mas hoje a gente tem uma preocupação um pouco maior porque a gente tem um cliente que a gente acabou participando de uma disputa com a LabTrack, um pessoal uma empresa de segurança. Então o aplicativo deles tudo que tange a segurança da empresa. O aplicativo é um aplicativo B2C, né? Eles fazem para os clientes deles. Então tem informações bem sensíveis, delicadas. Eles precisam proteger essas informações e essa preocupação começou a ser mais presente hoje. Então a gente começou a voltar os olhos para as outras ferramentas que a gente também tinha para tentar trazer isso não só para esse cliente, mas também se a gente puder aproveitar um pouco desse conhecimento que a gente está tendo agora nos outros clientes. Hoje a gente não teve até hoje a gente não teve nenhum ataque, mas é questão de tempo, acredito eu, né? A gente até comentou, acho que foi na tua talk, Maicon, foi, né? A pergunta não é como é que, tentando lembrar aqui, a pergunta não é se vai ser atacado, mas quando você vai ser atacado, né? E ali, como é que está sendo tratado? Da mesma forma, assim, a gente também não sabe, né, mas até então a gente não conhece nenhum ataque. A gente já vinha com essa preocupação antes mesmo de iniciar o projeto, né? Literalmente porque a gente trabalhava com um sistema que ele já proporcionava uma segurança maior. Mas quando a gente está em início de projeto e patrocina, aí entra o caso assim, isso vai ficar por último, né? Eu acho que acho que é a realidade, né, de todo início do projeto. No nosso caso, a gente é um projeto novo, a gente começou já o contato para a gente tentar tomar algumas ações imediatas, curtas, médias e longas, né? A gente sabe que ataque é ataque, então sempre vai acontecer, como a gente pode prevenir, né, e minimizar tudo isso da maior forma, né? Mas acho que é isso, acho que da mesma forma, assim, é um assunto que a gente começou a tratar agora, poderia ter começado no início do projeto, mas a gente não sabia nem sobre o projeto, né? Então houve esse sentimento, mas é algo que nos preocupa muito por trabalhar com dados da saúde, né? Então dados sensíveis, toda essa parte é algo bem delicado. Legal. E aí agora para a Camila, direcionado então mais a parte, vamos deixar a cibersegurança para outro momento. Então ali com relação a esse momento pós-pandêmico em que, na verdade, as pessoas saíram do presencial, né, se acostumaram a sair do presencial, foram mais para o online, principalmente na parte de vendas. É isso? Como é que vocês estão tratando isso lá? Apesar de que, deixa eu já antecipar aqui a Camila, a nossa primeira talk do Plural Experience foi com o Gil, lá do Grupo Embralite, que eles resolveram esse problema muito bem. Tu vais comentar sobre esse... Então vai lá, fica à vontade. Durante a pandemia, nós vivemos um período muito bom na empresa. Nós estávamos com a nossa capacidade plena, vendendo, não tínhamos telha para entregar. Como é um produto de fibrocimento, a gente deixa no mínimo 10 dias em cura, né? A cura inicial do cimento, que se completa em 28 dias, mas 10 dias é o período necessário para a gente fazer todos os controles de qualidade e estar liberando. Então, a gente não tinha. A gente teve que limitar, inclusive, a venda de telhas para alguns clientes, porque não tinha. Se a gente tivesse mais 2 máquinas... Sonho, né, para um representante, né? Só tu não pode vender mais do que isso. Não dá, era limitado. O Gil, que está à frente aí do comercial, né, nosso diretor comercial, ele teve que ajustar aí o volume de vendas por um histórico, porque a gente não tinha produto para entregar. E hoje a situação ela é diferente.
Hoje o mercado ele não está tão aquecido, a gente está com a construção civil aí em baixa, hoje nós temos uma máquina parada e a equipe comercial está remodulando o comercial. A gente tem uma equipe interna, mas muito fraca, muito pequena, na verdade, né? E eles estão ajustando toda a parte técnica comercial e colocando um setor novo dentro da empresa, que vai começar a partir do ano que vem, em janeiro, com vendas internas direto. Legal. E o bacana também é que isso tudo foi proporcionado por uma solução também de uma empresa aqui da Plural, que é a Nitro, é isso? Que foi quem desenvolveu em parceria com o pessoal da tecnologia ali da Embralit o sistema de venda online também, que é o mais forte da empresa hoje, né? Exatamente. Tem a venda online, eu acabei esquecendo de falar, que também foi desenvolvida nesse período. E o legal é que eles trouxeram essa venda, a própria venda, né? Eu estou comentando aqui porque já foi o tema passado aqui, né? A venda via representante, eles conseguiram trazer para o e-commerce. Tá? Então foi tanto a parte de negócio, que eles não desistiram do representante, mas ao mesmo tempo trouxeram para o mercado. Dúvidas? Tá acabando o tempo? Meu Deus do céu. Tem fotinho também, depois a gente vai fazer. Obrigado. De nada. Gente, a última pergunta. Alguém tem? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, gostaria de dizer para vocês que foi um prazer imenso ter vocês aqui. Já ia chegar nessa parte, tá? Vocês estão assistindo esse Tracker Talk pelo canal da Plural, então aproveitem, já sigam o canal da Plural no YouTube. A gente está precisando de seguidores, né, Miriam? Lá no Plural, no canal do YouTube da Plural, a gente está precisando de seguidores, né? Sigam lá o canal da Plural, tá? A gente também vai disponibilizar depois, né? Como era um evento conjunto, a gente só podia transmitir por um canal. A gente também vai disponibilizar depois o mesmo conteúdo também no canal da LabTrack. Para quem já segue a LabTrack, fique à vontade para consultar também esse conteúdo lá. Também lembrando, nós vamos ter um QR Code. Está aparecendo já o QR Code? Está aqui em algum lugar o QR Code? Tá aqui o QR Code? Não, aqui está a Camila. Para você também seguir as outras redes da LabTrack. Tá? Nós vamos colocar na descrição do vídeo também os outros canais também da Plural, para seguir lá no Instagram, LinkedIn, etc. Então, não deixem de nos seguir. Isso é um apoio que a gente pede para vocês, para que a gente continue entregando conteúdo de qualidade, trazendo outras pessoas aqui que também podem contribuir e está evoluindo aqui o nosso ecossistema. Um muito obrigado aos convidados que se dispuseram a estar aqui conversando com a gente. Vocês não sabem o temor que é desses caras, né, dessas pessoas que estão aqui, antes de estar aqui no Tracker Talk. A gente tem que ficar acalmando eles. Calma, é só um bate-papo. Fica tranquilo. Ninguém morde, né? Vocês prometem não morder eles depois no Happy Hour também? Tá tudo certo, né? Então, assim, fica o convite também para que vocês que tenham algum tema que vocês acham interessante, traz pra gente. A gente quer compartilhar. É isso que a gente quer fazer. Johnny, tem um case. Eu tenho um negócio aqui legal que eu gostaria de compartilhar. Desde que não seja propaganda, né, gente? Que a gente não está aqui para realmente... Está aqui para evoluir a comunidade. Propaganda deixa para o segundo momento, quando a gente estiver ali tomando um chopinho. Certo? Então, muito obrigado por vocês estarem participando aqui. O pessoal que está nos seguindo online também, muito obrigado pela participação de vocês. Para você que vai nos assistir depois, também o meu muito obrigado. Fico aqui de coração aberto para vocês, tá? Para depois a gente conversar ali também no nosso Happy Hour. E, como é o último, até o próximo ano, no próximo Tracker Talk e no próximo Plural Experience. Valeu, até mais!